Com o mercado de trabalho saturado nos grandes centros urbanos, muitos profissionais acabam buscando oportunidades em municípios menores. Um levantamento do IBGE mostra que mais de 300 mil pessoas se deslocam todos os dias entre 8 cidades da nossa região para trabalhar ou para estudar. Fábio é professor, tem 30 anos, nasceu em Campinas e sempre morou na cidade. Mas na hora de escolher um local para trabalhar, preferiu buscar oportunidades em outros municípios. Atualmente, ele dá aulas de filosofia em Piracicaba e Espírito Santo do Pinhal. Além de ter que levantar bem cedo, ele gasta cerca de R$ 350 por mês de locomoção. Mesmo assim, não se arrepende da escolha. Quando nós moramos numa cidade grande e nós temos que trabalhar na cidade grande, nós temos aí um peso de estresse acumulado, né? Eu percebo que o meu trabalho como professor, ele teve uma melhora significativa quando eu optei por trabalhar nessas duas cidades menores do que Campinas e menores do que São Paulo. A situação do Fábio é mais comum do que se imagina e foi comprovada por um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto separou as regiões em grupos. De acordo com o IBGE, as 8 cidades que fazem parte do grupo de Campinas têm um fluxo diário de quase 318 mil pessoas que trabalham ou estudam em municípios vizinhos. E a busca por qualidade de vida é só um dos motivos para essa escolha. As remunerações têm sido bastante atrativas, a ponto de se comparar, inclusive, com as remunerações das capitais. E essa dinâmica é otimista, porque a gente acaba tendo vagas aqui e em outras cidades e tendo uma correspondência de oportunidades. Aqui na região, além de Campinas, foram analisadas as cidades de Hortolândia, Montemor, Paulínia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Cosmópolis. Só em Campinas, quase 126 mil pessoas desenvolvem atividades fora. O segundo município com o maior fluxo é a vizinha Hortolândia, com mais de 57 mil pessoas. Os dados confirmam a integração do bloco regional. Segundo os especialistas, esse fenômeno deve aumentar nos próximos anos, principalmente pelo aspecto econômico, e pode ser encarado como positivo para as empresas, que têm mais mão de obra disponível. O profissional que se arrisca no emprego em uma cidade diferente da que mora pode colher bons frutos. O profissional que tem essa mobilidade também de aderir a outra cultura regional e de ocupar outra cadeira, ele tem um ponto positivo. Esse é um item a ser levado em consideração. O setor varejista prevê que esta Páscoa será a pior dos últimos 11 anos em vendas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a crise econômica do país deve provocar uma retração de 0,5% em relação a 2014. Mas na nossa região, os lojistas do segmento estão um pouco mais otimistas. O consumidor olha, mas acaba fugindo dos preços. Segundo o levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas, este ano, os ovos de Páscoa estão em média 12% mais caros que no ano passado. É muito caro o ovo de Páscoa, não compensa em relação a uma barra de chocolate, é super caro. Esse ano tá difícil, né? Então a gente vai driblando, E daí a gente prefere dar alguma outra coisa do que até o ovo de Páscoa. A expectativa do comércio em relação às vendas não é nada otimista. Fala-se até em retração de 0,5% se comparado com 2014. Em Campinas, a venda de ovos de chocolate vem ganhando a cada ano mais importância. Hoje, a Páscoa já é a terceira melhor data para o comércio na cidade. Das mais de 20 mil toneladas de chocolate produzidos no país, 16% devem ser vendidos em nossa região. Por isso, o comerciante daqui está um pouco mais otimista que o restante do país e espera vender quase 3% a mais que no ano passado. Não será tão positivo como a gente gostaria, aos empecilhos que nós conhecemos hoje, mas a Páscoa não será negativa realmente para consolo dos vendedores e dos comerciantes. Mauro já esperava esse movimento tímido nas unidades que gerencia. Por isso, a compra para abastecer os estoques foi menor e com muita negociação de preço. A gente já fez a programação para essa Páscoa das quantidades de ovos, já pensando nessa venda um pouco mais comedida. Mas a gente acredita que, como sempre, né, o brasileiro sempre deixa para a última hora, e o brasileiro adora chocolate, né? E a gente tem certeza que na última semana agora as vendas vão crescer bastante.
Campinas registrou aumento nas chamadas para a Guarda Municipal relacionadas à perturbação do sossego. Já são 537 notificações desde o início do ano. Pela janela, a dona Altina olha para a razão da insônia aos finais de semana. O prédio onde a aposentada mora fica no centro da cidade, em frente a uma praça onde estão bares e boates, e onde também carros com som alto ficam estacionados durante as madrugadas. Principalmente ali, depois da 1 da manhã, fica bem complicado para dormir. A gente tenta de todo jeito, né? Toma remédio, põe tampão no ouvido, durmo fora. O jeito de dormir é assim. Junto com a síndica, a moradora protocolou um abaixo-assinado na prefeitura, denunciando o problema do barulho excessivo que se arrasta há pelo menos 3 anos. Um boletim de ocorrência já foi registrado e o caso foi parar no Ministério Público. O problema está longe de uma solução, mas já melhorou desde que a lei do pancadão entrou em vigor. Se o poder público fiscalizasse, né, e cumprisse de fato a lei, a gente não teria problema. Até o dia 15 deste mês, a Guarda Municipal atendeu 44% do total de ocorrências registradas no ano passado. Ou seja, já foram 537 chamados por perturbação do sossego público. Em 2015, a GM também tem recebido diversas denúncias do descumprimento da lei do pancadão, que prevê multa e o recolhimento dos veículos com som excessivo. O problema é a repetição, né? É o reiterar do barulho que acaba por colocar em desassossego toda uma população. E em torno disso, o pior é que muitas vezes em torno desse tipo de atividade, você tem outras atividades ilícitas, às vezes menores, consumindo bebidas, drogas muitas vezes, às vezes brigas ali, confrontos. A média de ocorrências atendidas por dia saltou para 7 neste ano, um aumento que é percebido desde 2013. Na época, foram atendidos diariamente 2 chamados. Em 2014, a média foi de 3 ocorrências por dia. Em casos de excesso, a guarda pode ser acionada e a abordagem procura ser educativa. Se o veículo tiver um som acima do limite legal, será guinchado, vai ser levado para o pátio e recolhido para poder dar sossego para aquele local. Em instantes, as informações do futebol com Carlos Batista.